Indigo Blue, Indigo Blue, Indigo Blusa. Indigo Blue, Indigo Blue, Indigo Blusa. É sério? É muito sério. Cara, toda vez que é um programa pro Denim, de jeans e tal, os caras tocam essa música. Não tem outro repertório, Julião, tá? Pelo amor de Deus. Mas cara. dessa vez a gente Agora complementou com com a sanfona. sanfonia do Chicão, pô. Olha aqui. Não, foi Cada bom, vez foi bom, melhor. valeu a pena. Foi bom? Foi bom? É, eles estão ficando bom, né? Mais uns 5 programas e chega lá. Nossa, daí não, vem pelo amor de bateria. Deus. Uns Pelo 5 amor de anos, Deus. né? Mas Deu é cinco ângulo. anos, Não, deu mas um uns 5 programas eu quero ver se eu me livro. A banda tá pronta daqui a pouco. E sempre que a gente tem essa música no programa, significa que o programa de hoje é do segmento do jeans, do denim, do mundo azul. E, aliás, olhando para vocês dois assim no sofá, cara, não sei, tá me lembrando alguém que eu ainda não descobri quem é, cara. Mas... E aí, lembrou? Deixa pra lá, Julião. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Aqui toda quinta-feira um conteúdo diferente para o nosso segmento têxtil. E o programa de hoje é super especial, estava esperando vocês já há algum tempo, que é aqui, ó, aqui tem muita história do Denim, muitas curiosidades, não é, tá, né, Julião? Tem E por bastante. favor, eu quero saber tudo hoje, tá? Não me escondam nada. Verdades Fechado? vai ser ditas. Dá até medo, dá até medo. Então hoje eu tô aqui com a Thaisa Peralta e com o Júlio Moraes. Aliás, no seu Instagram tá Júlio Bambu, né? Isso, É. já começou com curiosidade, né? É, curiosidade. Porque além de jeans, assim, com esse corpinho que eu tenho, eu sou formado em capoeira. E era meu apelido de capoeira. Júlio Bambu? Sério? Sério. Capoeirista? Sério. Aí Pô, que ficou, legal. né? Acha que nunca vai dar certo esse nome. Você não vai usar pra nada quando começou o Instagram. Tá aí, carrego desde o início agora. Não tem arranjei como briga tirar. com o Júlio. Vai, aliás- zoa Sou ele amigos agora. dele. Zoa ele agora. Eu mosquitinho doidão. sou amiga dele por causa disso. Sem brincadeira com o Julião. Aliás, Júlio Bambu, você sabe a diferença do poste, da mulher grávida e do bambu? Bom, não sei não. Não sabe? Você sabe, tá? Não, faço Não. ideia. O poste da luz, em cima, a mulher grávida da luz embaixo. Eu não entendi o que ele falou. Eu não vou perder o amigo, eu vou perder o amigo, vou perder a piada. Mas e o bambu? Vem cá, deixa eu falar, vem cá. Deixa pra lá, mas deixa pra lá. Você não ouviu, né, tá? Não. Vamos começar o programa, como sempre. Queria que vocês se apresentassem, contassem como vocês se conheceram, porque vocês já fizeram vários projetos juntos, né? E como vocês chegaram nesse mundo têxtil. Vamos Ladies lá. first, né? Eu sou a Thaisa Peralta, estilista por formação. Hoje eu atuo como Denim Head na Covolan Denim, responsável pela comunicação, marketing e produto. Recentemente estou atuando também como diretora de moda da ABTT, Associação Brasileira Tecnológica de Têxtil, Confecção e Moda. Sou assistente do professor Maurício Araújo e pesquisadora da USP em prol aí de informações da sustentabilidade. Também sou uma das fundadoras da Denim Woman, um grupo que a gente vem aí tentando levantar as vozes das mulheres que atuam dentro do segmento, que são muito importantes e têm histórias incríveis para estar compartilhando conosco. Bom, vou falar um pouco mais, acho que da parte divertida, quando eu conheci o Júlio. Na verdade, eu conheci ele trabalhando e acho que rolou assim uma mágica, um amor à primeira vista, quando o Júlio trouxe a primeira piloto. A primeira piloto veio linda, perfeita, era exatamente o que eu queria, era num tempo recorde de em uma semana. Isso, para quem trabalha com jeans, realmente é realmente muito desafiador. E, desde então, a gente ficou muito próximo, porque eu sempre ligava para ele, Júlio, cadê a piloto? E aí, cadê o mostruário? Isso Cadê a sempre, produção? sempre mesmo. E ele dirigindo para cima e para baixo, até que chegou um dia que ele virou para mim e falou assim, tá, é o seguinte, deixa eu te falar,
eu tô sem dormir, eu varei a noite, eu trabalhei o final de semana inteiro, é domingo, e eu tô sem dormir, e eu tô muito cansada, eu não consigo, e aí até a empresa agora. Traduzindo, tipo, tá, dá pra parar de encher o saco, né? Aí eu falava, beleza, mas amanhã às 8 você tá aqui, uma coisa assim. Minha parte. Eu comecei em lavanderia muito novo, assim, também. Há 20 anos atrás eu era muito novo, tá? Não, imagino. Você devia ter uns 40. É, por aí. E eu tive duas partes da minha história que me levou pro jeans. Uma foi o Senai, que não me aceitou como ajustador mecânico, que o Bajara falou que eu teria que ser alguma coisa artística, e só tinha duas outras opções do Senai, que era funilaria e pintura ou têxtil. E eu, como era um cara muito sério, igual sempre fui, eu olhei lá, 42 alunas têxtil, é lá que eu vou, né? Então, mas foi pegando paixão nisso. E eu comecei como auxiliar, ajudante, fui passando por todas as etapas de evolução que teve dentro de um cargo, assim, de uma carreira que podia ter dentro de uma lavanderia industrial, né? Então, o desenvolvimento era importante chegar, chefe de setor era importante chegar, eu fui passando por todas essas etapas. Onde eu me firmei mais, foi 2000, 2002, quando eu fui para Londrina também, conheci o Carlos Guelph, do Benedito Guelph, eles faziam fórum, Zump ali, e ali acabei tendo uma visão diferente, ainda melhor do que eu já tinha do jeans, com umas técnicas melhores, onde eles foram me ensinando, e eu fui buscando colorimetria, técnicas em corante, para aperfeiçoar. Mas a Thaisa, foi assim, a Carmin estava precisando, na época, de uma lavanderia que conseguisse atender eles. Eu trabalhava com a Dinâmica Lavanderia, que hoje não existe mais, que é em Maringá, no Paraná, e é uma das lavanderias onde sempre foi referência de tecnologia Muito boa. do muito mercado, boa. sempre muito ajustado, muito justo o produto, já fazia para grifes, para brands, para o grande pessoal, mas eu atendia, o meu setor era Brás. E eu já vinha com uma história de ter feito alguma coisa de grife. E ela chegou com uma peça, eu levei algumas coisas, eu estava com uma calça toda rasgada, na época o Sky flatzinho era coisa do momento, ela falou, eu quero igualzinho essa calça que você me traz semana que vem. Eu falei, puta que eu pariu, você não sabe nem que tecido é. Mas esse tecido não é parecido, então leva esse também. Pá! Nem um Foi pouco assim, agitada, né? E assim começou essa loucura. Que legal. Foi. A gente se divertiu no final. Eu ligava muito, cobrava muito, mas a gente acabava se divertindo, porque quando ele chegava e eu via a peça, era muito legal, porque a gente vibrava. Eu falava, caralho, ficou demais! E aí a gente tocava as mãos, e aí eu falava, agora leva mais. Eu ia lá, passava, porque a gente tinha estoque de calça, pegava mais um monte de calça. Isso. E aí era legal, porque tinha uma sintonia. O Júlio, ele sempre foi muito antenado, então ele sempre tinha uma coisa assim de melhorar aquilo da ideia que eu trazia, e ele trazia o resultado que eu queria. E isso, para estilista, é o céu. Eu acho que essa parte de leitura entre o dono da empresa, a estilista, o artigo que ela tem e a lavanderia vive num desajuste muito grande. Porque o dono da empresa conta o dinheiro e compra o que ele pode. A estilista olha a marca da Europa e acha que aquilo tem que realizar naquela base. A lavanderia não dá instrução que, olha, isso não pode acontecer isso ou tem que acontecer aquilo. Então, já vai se perdendo esse contexto. E chega no final, é muito erro que acontece. Até um dos temas que a gente vai falar sobre lixo têxtil, que eu acho que com vinda de tecnologia, Maiar, a Sei Laser está muito assertiva o laser delas com algumas coisas que ficou fácil o entendimento. O cara não precisa ser engenheiro para operar uma máquina de laser, um engenheiro da informática. Não, Sim. Ali você consegue tirar e enxergar a peça antes de estar pronta, para você errar o quanto menos, né? Então, essa leitura que a gente passava, que a gente teve sempre uma afinidade muito grande, que era assim, eu vou te falar, é isso. E no final estava certo, estragava muito menos peça. Entendi. E a gente vibrava, era muito legal, porque depois tinha o resultado, era aprovado, ia para as vendas, e aí chegava, era a época de produzir aquilo, e aí eu ligava cobrando produção. E também ligava para negociar o valor também, que era também outra parte mais difícil. Aqui, se precisar, vocês cortam, tá? Mas aqui tem um favor que eu pedi. Ó, essa calça aqui, ela era azul, eu não tenho nenhum Amaciada, lavado. bruta. Nunca lavou? Não, eu nunca lavei.
Você tá sentindo, não, né? percebi. Tá sentindo aí, né? Percebi. Então, foi de uso. Eu não queria ó. comentar. Esse daqui eu acho que dá para marcar o tempo de amizade que a gente tem profissional, né? Foi. Esse dia eu lembro muito bem. Ele chegou e falou, olha, eu preciso fazer uma calça bruta, não sei o quê, você faz assim, e você vai vender, ela vai ficar maciada, e era pro feminino. Aí ele falou assim, não, mas... Aí ele olhou para mim e falou, nossa, eu queria tanto uma também. Eu falei, então leva, vai, você usa. Eu Acho lembro que ficou, exatamente o né? que eu falei esse dia. Pode falar? Fala, Claro, aqui pode revela. tudo, Julião. Isa, calça de homem, pô. Foi. Tem que ter peso, cara. Tem que pegar a calça, tem que ter peso. Tem que pegar a calça, tem que ter assim, ó, pá. Os caras fazem calça muito frufruzinho pra homem. O cara quer uma calça assim, ó. Pega o 100% e amacia, pô. Rústica, né? Uma coisa Mas mais você sabe rústica. que quando ele falava nessa energia, ele me dava um gás, uma motivação, que eu falava, agora a gente vai fazer tudo. Sua calça de macho. Pô, legal, Julião. Mas a ideia do programa de hoje é a gente inspirar as pessoas em prol da sustentabilidade. A gente fala muito aqui no programa sobre ESG, né? E a gente mostra muitas tecnologias, processos que ajudam numa produção mais sustentável. Então, assim, esse tema é muito falado. Mas, tá, na sua opinião, sobre o que a gente precisa refletir? Na verdade, são 2 pontos. A primeira delas é que a gente precisa continuar falando sobre sustentabilidade. A gente ainda mal começou a falar sobre esse tema. Eu acho que hoje as informações que a gente tem, os dados, ele ainda está de uma forma muito rasa e superficial. Então, continuemos falando sobre isso para a gente conseguir ampliar mais a consciência coletiva. E o segundo, eu acho que tem um dado interessante que, segundo a NASA, em abril de 2021, né, foi constatado que o planeta Terra ele tinha 416 partículas por milhões. E, segundo até o próprio Nature Conservancy, eles trazem que esses aquecimentos, né, o dióxido de carbono, ele vem aumentando na atmosfera há mais de 200 anos. Então, imagina que o dióxido de carbono ele é super responsável por reter, né, o calor e, consequentemente, extra-aquecer o nosso planeta. Um fato que eu acho que é super curioso. Que assim, ó, toda CDF que ela é... Não, eu vou precisar de um tempo para estudar essa resposta da Thaís e voltar a conversar. Partes, tá? Que eu ainda tô no foguete da NASA. Tá aí, tá vendo? Não é só eu, tá? Não só eu. Não é só eu que eu ainda... Eu tô pegando carona nesse foguete ainda. Rapaz! É muita cultura, é muita informação, assim, nossa senhora. Isso é legal, porque, na verdade, o dióxido de carbono ele é medido por partícula por milhões. E aí, por isso que se chama o tal do ppm. Então, imagina que em abril de 2021, a gente tinha no planeta Terra 416 ppms. Júlio, quando você nasceu, tinha 335,42. Quando o Henry nasceu, tinha 331. Em 98? Quase! Produção, corrige. É o Benjamin Button. E aí, para complementar, bom, esses ppms, né, é muito importante a gente refletir por ele. Por quê? Por ano, anualmente, aproximadamente, a gente tem um aquecimento global de 2,35 ppm. Então, um grupo de cientistas climáticos globais, eles se reuniram e eles afirmaram que se a gente chegar em 430 ppm, o planeta Terra vai perder eficácia e, consequentemente, a gente vai ter os eventos climáticos extremos muito drásticos e catastróficos. Qual é o grande ponto de alerta? Você era 335 ppm quando você nasceu, e 42, 331 e 26, eu não lembro certinho quando você nasceu, no ano que você nasceu. Hoje, 2020, a gente tem 420, alguma coisinha de ppm. Ou seja, a gente provavelmente, nessa estimativa, é que a gente possivelmente atinge esse limite em 2027. Então, a gente tem 4 anos para a gente, de fato, fazer uma ação eficiente para a gente reduzir as nossas emissões de CO2. Lembrando, né, o CO2 ele é proveniente do carvão, do petróleo, carvão vegetal, gás, enfim. Tem uma outra parte também que é medida em ppm, que é a indústria têxtil. Eu acho que principalmente lavanderia industrial é sustentável desde 80. Todo mundo,
recolhe a água limpa e é obrigado a devolver. O que não é sustentável é o órgão de organização e supervisão. Né? Depois que alguns os selos têxteis criaram bronze, prata e ouro, para mim acabou. Porque ele está dando permissão que o ruim tenha permissão igual ao bom. E isso também tem a gente está falando agora de fibras que não são mais celulares, orgânicas. A gente está falando de introdução de plásticos, de poliésteres, de algumas coisas que já está surgindo diferente. E tem um outro problema, que são os microplásticos, né? Que também é medido em ppm. Isso daí, no oceano, a gente fala da coisa grande, que é o negócio do plástico que você vê. O problema maior é que você não vê, você entendeu? Então, evitar atrito, essas coisas. A gente não sabe para que lado está indo melhor. Você entendeu? Se é o lado de você não ter água e ter mais atrito, ou é o lado que você vai ter a água e trata ela. Então, está chegando a um ponto que o estudo acaba sendo diferente do que a gente está imaginando quanto a isso. E a redução, desculpa, e a preocupação maior, eu acho que para tudo isso, que a gente vai estar falando sobre isso também, é sobre a redução de energias para que se construa uma peça. Então, os produtos não terem temperatura, para o cara não usar gás, lenha, diesel para ter uma caldeira, evitar que você tenha algum processo, que você evite esse atrito, que são coisas que criaram pela Itália, aqui pelo Brasil está chegando, que são os foams, que são as espumas, que você tinha uma desengomagem de 1 para 8, um peso da roupa para 8 litros de água. E você tem 1 para 1,5, 1 para 1. Então, evita também de ter tanto atrito para ter tantas coisas que vão acontecendo. Entendeu? Eu acho que o futuro de tudo isso, eu acho que a gente tem que se preocupar primeiro com redução de energia, dos carbonos, e depois da construção nossa, para não ter lixos, acúmulos de coisas que não têm utilidade para isso. Não, eu concordo. Eu vou fazer só um complemento para matar a curiosidade de onde eu cheguei até a fonte da NASA. A NASA divulgou isso em abril de 2021. A gente estava no meio da pandemia. E a Greta Thunberg, que é uma adolescente que vem fazendo um trabalho fenomenal, ela, que vem estudando muito, ela se apropriou, ela vem divulgando isso no Instagram dela. Então, se você entra no perfil dela, ela fala, eu nasci em tantos anos, né, com tantos ppms. E isso acho que é para despertar para a gente, coletivamente, reflexões do que a gente pode fazer individualmente para diminuir essa quantidade do dióxido de carbono na atmosfera, porque a gente está muito mais perto. Né? Os primeiros prognósticos científicos era 2030. Veja, a gente já está em 2027 e está acontecendo eventos extremos muito lastimáveis. Né? Então, realmente, é para a gente refletir sobre isso. O que a gente está produzindo de dióxido de carbono e monóxido também. Né? Julião, você que viaja Brasil inteiro, né? Em todas as lavanderias, praticamente. Sim. Você percebe essa preocupação, assim, com... Já está dando risada. Na verdade, você percebe essa preocupação com a sustentabilidade? Eles estão preocupando com as pessoas que trabalham, com o meio ambiente? Então, bom, gostou? Gostou da pergunta, tá? Gostei, Vamos ver se gostei. ele vai responder. Eu tô fazendo a torcida. Sim! Então, é claro! assim, quem hoje eu comecei esse ano com a Fratelli Hit, que é uma empresa da Itália, e ela montou uma divisão fora, que está nos Estados Unidos, Paquistão, China e Itália, para a área de lavanderia industrial. E eles, sim, estão muito preocupados com sustentabilidade, energia e tudo isso para facilitar a continuação do processo do diesel, para não morrer isso, não acabar por conta de ficar proibido as etapas, entendeu? Mas, assim, quem eu estou atendendo são pessoas que a gente não conseguiu abrir para o Brasil inteiro ainda, para atingir a todo mundo. Então, eu tenho 2, 3 por estados, a gente está começando um trabalho e está levando todos esses produtos para dentro da lavanderia dessas pessoas, certo? Mas a grande maioria hoje eles ainda se batem por preço. E isso não dá para ter um relacionamento entre sustentável e preço. Porque o cara precisa ter o dinheiro do que ele vai comprar para produzir e do que ele vai comprar para tratar. Ou ele comprar o melhor, que já não tenha que ter uma gana muito grande desse tratamento. Da onde vem a lenha dele? Do que faz? É diferente para quem está totalmente certificado. Então, se você vê peças muito baratas, eles só estão preocupados em produzir.
Que eu acho que isso tem que ser conscientizado e começar a olhar para o lado já onde não tem mais como fazer. Você entendeu? Então, eu acredito que tá para a gente dividir assim essa pergunta. E eu não vou ofender ninguém. Vou até te fazer uma curiosidade, tá? Por favor, pegue o microfone. O que seria hoje, assim, você analisando o mercado, preço de venda, tá? Talvez de uma marca de atacado. O que seria um preço justo e abaixo disso... Produto final? Produto final, Produto final, né? É difícil para mim falar sobre isso. Depende muito de base, público-alvo, até etnias de público. Tem gente não, porque a gente tem o valor, assim, o valor assim, do produto, da marca, enfim. Tá. Não estou nem falando nisso, estou falando realmente não, tudo bem. Isso custificando que seria remunerado voltar. Hoje a peça tinha que custar, para sair no atacado, a 130, 140 pau. Eu acredito isso daí assim. Ainda é um achômetro mais estudado do que é preciso para ter todo para você correto. Pagar toda a sua cadeia de fornecimento de uma forma saudável, né? Para as oficinas de costura respirarem, as lavanderias, os processos, a equipe que está por trás ali de corte, modelagem, a equipe de estilo, que vai também propriamente depois para a distribuição, campanhas. De fato, esses outros valores que a gente vê mais baixo, alguém na cadeia está sendo sacrificado. Transporte, nota... aí já entra umas polêmicas. Vamos parar, né? Mas sabe que é Queremos curioso... continuar no ar. Deixa eu só pôr um pontinho aqui, daí você fala. Não. R$ 59,90 uma peça. É $10? Por aí. Seria. Então, não precisa falar mais nada, né? A China não consegue entrar aqui fazendo jeans. Tem que produzir aqui. Então, a gente está bem desregulado nisso. Muito. É difícil. Na verdade, uma calça ela ter o preço de um lanche do McDonald's é afrontoso. O pior é eu escutar um lavado no preço de um cafezinho de boteca. Eu estou falando café de aeroporto, não. Agora, o papel do design é importante nesse processo, não é? Muito. Na verdade, eu penso que o grande papel do designer é, além dele buscar as referências de imagens, as inspirações, as tendências, é ele fazer o papel de investigador. O designer ele precisa combater o greenwashing, que existe hoje muito abertamente no nosso mercado, e para isso ele precisa buscar mais por números do que por palavras. E quando eu falo palavras, é que às vezes ele está numa reunião e a pessoa fala e ele acredita, mas aquela pessoa, para fazer negócios, ela acaba lubridiando as informações. Então, o design hoje, ele precisa fazer mais perguntas, buscar mais respostas e sair da área de conhecimento dele. Eu, como sempre produtor da cadeia, faz esse, faz aquele, vários amigos meus também que foram dessa parte. Eu penso agora, da minha parte, da lavanderia, que a gente não vai criar um lavagem, tem que criar conceito de comportamento. Perfeito. Que isso vai funcionar, entendeu? E outra coisa, como o produto realmente funcionar na primeira batida, na primeira coisa, não um produto ser meio mandrakeado, que daí o cara tem que usar várias vezes, mas, poxa, você está usando anti-imigrante, o anti-imigrante não limpa, eu tenho que alvejar. Então, quer dizer, eu estou usando mais. Então, o cara se filtrar mais, comprar coisa boa, fazer as coisas corretas, que anda melhor, vai ter um comportamento melhor, até financeiro. Não vai ter relave, não vai ter reuso de água, nada disso. Eu até queria aproveitar essa sua fala para fazer uma observação, né, aqui do design, porque eu sou designer. Muitas vezes as pessoas elas falam que o lixo produzido é culpa do designer, né? Que tem 25% das roupas no mundo, no planeta, vão para o deserto do Atacama, vão lá para Gana, na África, algumas incineradas, enfim. Só que eu acho que assim, a gente está no Brasil. O Brasil é um dos segundo maiores produtores de jeans no planeta, acho que é o quarto, perdão. E a gente gosta muito de fazer roupa, a gente consome. Só que a gente está falando de um mercado extremamente comercial. A gente está falando de designers que trabalham para pessoas e para empresas. Então, é um designer... precisam ter lucratividade, que pensam, às vezes, só nisso. Ele é um designer totalmente direcionado. Ele não tem a liberdade de escolher o que ele quer, como ele quer e a hora que ele quer. Ele responde para alguém, né? A grosso modo, a gente fala que ele é um pau mandado.
Então, não é culpa desse designer, a culpa é da indústria, a culpa é daquela empresa, daquele direcionamento, daquele design ter nascido Cria um errado. conflito. Eu vi muitas... Assim, desculpa interromper, não sei nem se está no roteiro, mas eu como consumidor, eu vou na marca que ela é sustentável. Como é que o mercado está reagindo com isso? Justamente, você fala dos 50, dos 10 dólares, mas de repente eu estou disposto a pagar os 12, 14, 15, 20 dólares. Como é que o mercado está reagindo com isso? Olha, ele vem acelerando de uma forma mais rápida até do que a gente imaginava. A pandemia trouxe isso muito. E você não é o único que vem buscando, você não é o único... Na verdade, acho que a gente ia até chegar um pouco nessa questão, né? Hoje, as pessoas elas estão buscando comprar um produto melhor. E eu fico super feliz que você trouxe essa fala, porque cada vez mais a gente precisa ter pessoas conscientes, né? O consumidor, eu acho, que é o começo dessa conscientização. Para você chegar num consumidor, você precisa falar, a gente precisa informar. Porque ele, quando ele souber o que ele está comprando, ele vai comprar com muito gosto. Sim. Consequentemente... Deveria dizer assim, essa cara só teve tantos, gastou tantos litros. Eu acho que é assim também, desculpa. Mas a gente tem um Brasil continente. E eu não estou falando de região, tá? Eu estou falando de classe. Estou falando de classe. O Brasil continente que eu falo, ele não é do tamanho assim, do Nordeste é diferente daqui, que o Nordeste as cidades são maravilhosas, no Sul as cidades são maravilhosas, em São Paulo. Mas a gente tem uma diferença muito grande entre informação com classe social. Tem gente que a classe A não consome no Brasil, ponto. O cara vai viajar para Miami, para Europa tal, e vem com a roupa dele. A classe B, vamos dizer, compra aqui, tem informação, já não é qualquer lugar. E tem pessoas que têm lá 5, 6 filhos, um cartão do Magazine tal, do tal ou do tal, que ele vai lá, ele já se programa dentro do salário que é restrito. Quem tem que oferecer isso para ele é quem está produzindo, porque ele está sobrevivendo, você entendeu? Então é muito difícil. E aí está o volume, tá? Faz todo sentido. Esse aí está o volume. Então isso daí é uma coisa que eu penso, você entendeu? Não estou falando que é estudo ou nada. Isso é de viagens, de vivência. Você tem locais que fazem 1 milhão, 2 milhões de calça-bens naquela região para magazines ou para outros lugares. Não estou falando, não é os magazines, eu estou falando do tipo do cliente, tá? E você tem quem faz 100 mil, 50 mil peças para uma clientela mais seletiva. Então, a diferença de 1 milhão e 1.000, para você entender assim, onde está o erro de quem consome também. É do que é empurrado também, tá? A sustentabilidade, ela instiga todos nós a continuar estudando e buscando novas formas de fazer os produtos, de se relacionar. Até mesmo, né, quando a gente estava falando de produzir energia, ela instiga, ela obriga a gente a sair fora da caixinha. E isso eu acho muito bom, porque ninguém fica parado. E acho que ficar parado não dá. Perfeito. Julião, eu gosto de te colocar em umas situações complicadas, polêmicas. Agora é a hora da verdade, tá? Quero te fazer uma pergunta, porque assim, você atende várias marcas, não é isso? Sim. Tá, você fala direto com os designers, com o próprio dono da empresa, proprietário da empresa e tal. Eles se preocupam, quando eles contratam um serviço seu, enfim, o desenvolvimento, eles se preocupam como é feito esse processo, né? Se é um processo... tá rezando. E eles se preocupam realmente em produzir de uma forma mais sustentável, mesmo que isso custe um pouquinho mais caro? Aliás, a partir de agora, o seu microfone está conectado com a máquina da verdade. Ixi. E qualquer deslize seu aí, ela vai apontar. Então vamos ler. A gente quer a verdade, somente a verdade. Bom. Mas já? Esse bom foi meio... saia justa, hein? Muito fôlego, né? Foi um bom de verdade, mas foi um bom... meio duvidoso, tá? Não, tudo bem. Bom. Então, entretanto... de novo. Bom, é polêmico, claro. Hoje, como eu tinha falado antes, da maneira onde eu me recoloquei no mercado, foi para buscar parceiros que queriam ser sustentáveis. A proposta dela é essa. Claro que todas visam lucro, ninguém é ONG, nada desse ramo. Mas eu fui designer de várias marcas e, assim, eu tinha que vender uma ideia sustentável depois que a peça estava apresentável. Não adiantava eu pegar a peça e colocar em cima da mesa e falar, olha, esse daqui, nossa, é waterless, aquele projeto Leves, tentei fazer parecido. Não, isso não rola.
Ele primeiro vê comercialmente o que é, e tem a maioria fala assim, não, esse lavado tá lindo, R$3. Então, o cara não está preocupado com isso, está preocupado na venda final, quanto custa para fazer, né? Como vai ser feito, não era grande preocupação, não. Mas hoje, como eu já falei que tem os selos, 3 selos, tudo, que eu acho que foi para o quiabo, tudo isso daí quanto à sustentabilidade, que o órgão fiscalizador está pior do que as próprias empresas e tudo isso, mas em contraponto também deixou as pessoas mais antenadas a poderem, pelo menos, tentar buscar bronze, prata ou ouro de alguma coisa, você entendeu? Que não existia antes. Mas assim, a grande maioria não preocupa, não. Plim, plum. Verdade verdadeira. Verdade, Chicão? Aê, passou, hein, Julião? Passou. É triste, né? Inclusive, foi bom estar com vocês, estou demitido amanhã. Ó, aqui não tem, por enquanto, não tem espaço. A não ser, você toca alguma coisa, Julião? Algum instrumento? Triangulinho. Agora uma polêmica para você, Tatá. Né? Para não falar que eu não estou sendo injusto, né, Julião? Seguinte, me explica uma coisa. Por que existem tantas marcas, empresas, pessoas que não se preocupam com nada disso do que a gente está falando e ainda assim continuam tendo sucesso? Eu acho que Segura, que esse é um assunto para a próxima semana, na parte 2 desse programa incrível. E você que ficou com a gente aí até agora, deixa seu comentário sobre o conteúdo de hoje, faça a sua pergunta que a Thaísa e o Júlio vão responder. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e curte, porque ajuda muito a gente. Ativa o sininho para ser lembrado que semana que vem tem mais programa com a Thaísa e com o Júlio, que vai ser show, porque o têxtil é show!